Já falamos sobre esse assunto aqui, né, com o Luciano Cunha, que criou o Destro, o Doutrinador, e como estão pegando, eu não tenho nada contra a criação de personagens gays, fazer o quê? Né? Se eu tivesse filhos pequenos, os meus já são grandes, eu não gostaria que eles tivessem acesso a isso, mas são empresas particulares, né? Elas têm todo o direito de lançar o personagem que quiserem, com o perfil que quiserem, e eu tenho como pai todo o direito de querer que meus filhos não tenham acesso a isso, essa sexualização precoce, né? Ainda mais mexendo com personagens tradicionais. É uma situação muito delicada, muito complicada, e como consumidor a gente tem o direito de dizer, pô, mas logo meu personagem preferido, aliás, se meus personagens preferidos, Tintin, Asterix, já foram todos considerados discriminatórios porque diminuíam populações nativas na África, na América, nos Estados Unidos. Então, há uma série de movimentos aí para que a gente não tenha, na verdade, opinião, não tenha poder de crítica algum, né? Pois é, né, Lacombe? E você mencionou bem a conversa que a gente teve com o Luciano Cunha, que tem uma enorme trajetória nos quadrinhos, e ele também cita um colega dele, né, o Bennett, que ele é paraense, inclusive, e ele fazia os quadrinhos do Incrível Hulk, né, e foi demitido. Porque um colega dele disse que ele fez postagens nas redes sociais como sendo um conservador, como sendo alguém de direita, e isso não pode. A gente vive hoje um momento, principalmente na questão dos quadrinhos, envolvendo as duas gigantes, tanto a Marvel quanto a DC Comics. Eu, por exemplo, gosto muito de quadrinhos, gosto muito desses heróis, cresci lendo quadrinhos, acompanhando os filmes, uma tentativa de mudar a orientação sexual deles, uma tentativa de questões de raça, questões de gênero, como eles dizem, né? Então você tem vários movimentos dentro tanto da Marvel quanto da DC. Esse é um caso anunciado pela DC de que o filho, né, do Clark Kent, ele seria bissexual, e essa figura dele beijando um outro homem ali, enfim, tem toda a embalagem do Superman nisso, né, do Superboy, isso causou enorme repercussão, assim como outros casos, né? Por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha hoje, ele é o tal do Morales, ele também foi repaginado como alguém latino, tem a questão de ser negro. O Incrível Hulk é um cientista coreano, a questão do Iron Man, o Homem de Ferro, já tem uma variante de que seria a Mulher de Ferro, né? Tudo isso vai sendo introduzido nos quadrinhos e provocou, de alguma forma, um choque naqueles profissionais mais tradicionais, como você falou, o Luciano Cunha e também o Bennett. A Amanda quer falar um pouquinho? O que você achou da postagem que o Maurício Souza fez? Eu queria ir mais na esteira do que o Silvio falou agora, porque ouvindo o seu discurso, eu penso que talvez essa adaptação dos quadrinhos e essa repaginagem dos personagens e dos heróis reflita uma adaptação da sociedade aos novos tempos, em que você tem uma aceitação muito maior dessa diversidade. E eu, obviamente, cresci numa geração próxima de vocês, né? Talvez um pouquinho depois da do Lacombe, mas certamente, não sou, certamente junto com o Silvio, e talvez essa coisa passada para nós, muitas vezes de forma hierarquizada, de cima para baixo, né? Então, em que a gente só tinha heróis brancos, muitas vezes homens, e isso é totalmente diferente de uma sociedade hoje muito mais diversa, em que a gente vem aceitando mais essa parte, né, de multicultural, de todos os gêneros, da comunidade LGBTQIA+, e isso vai se refletir também na literatura, nas histórias em quadrinhos. Eu acho natural esse movimento, eu acho que é uma evolução e tem muito a ver com o tempo em que a gente vive, que é diferente. Os nossos filhos vão viver nesse tempo diferente. Então, talvez o super-homem, herói, heterossexual, branco, fosse totalmente aceitável na nossa época, mas na época dos nossos filhos, você vai ter o super-herói que é gay, que é tão super-herói quanto super-herói hétero. Eu acho que há espaço para toda essa diversidade, para todas essas diferentes combinações. Eu acho só que os personagens, os tradicionais, eles estão muito acima dessas discussões, eles nunca se envolveram nessa discussão. É como o Papai Noel gay. Você já viu o Papai Noel beijando Mamãe Noel? Porque sexualização nunca passou por esse tipo de personagem. Só em 30 segundos, só para fazer uma colocação, só em cima do que a Amanda falou, Amanda, eu acho que tem só um ponto central, e aí vamos evoluir isso aqui agora na nossa entrevista, que é o seguinte: a criação de novos heróis,
com essas características, como você está falando, que talvez nem deveriam ser tabu mesmo, tá? Não é um problema, não é a questão central. A questão central é transformar os heróis do passado. Eu acho que esse é o grande ponto. Tá aí, por exemplo, no filme da Marvel, do Superman, né? Eternos, O herói do futuro. que traz novos heróis, que traz novos. Bom, enfim, já temos aqui uma discussão.